Bom dia, povo de Deus, e aqui nesse reciclável de hoje que nós achamos, eu achei ontem, né? Hoje já amanheceu, mas eu achei ontem, uma frente de tela de televisão. Isso é grande, né? De tela grande, televisão de 32 para lá, então eu cortei aqui e estou a fazer como se fosse um quadro. E aqui também vai inovar, eu acho, uns isqueirozinhos, e aqui tem um que eu achei bonitinho, tava no chão que nem uma moto. E ele está funcionando, hein? Vai não vai, eu acho um, para vocês verem aí. Mas como eu não uso, que eu tenho um monte de caixa de fósforo ali para acender o fogão, então geralmente eu dou a alguém. Mas tá aí. Interessante que ele tem uma motozinha assim desenhada, eu nunca vi. Deve ser alguém viciado, um cigarro, alguma coisa e esqueceu, então é isso. Bom, aqui eu estou a amarrar o quadradozinho, como se fosse um quadro de foto, mais ou menos assim, para ficar com a frente um pouco detalhadazinha. E mostrando para vocês mais uma vez, eu não sei se a câmera pega direito porque eu não estou vendo ao celular a filmagem. Então é uma motozinha, um negócio interessante, desenhado uma moto, não sei se é uma CG, alguma coisa do tipo. Então tá aí, um isqueirozinho que tem uma moto desenhada. Eu não sei se estão fazendo tudo assim agora na moda ou então se esse é o caso exclusivo. Bom, mas eu não uso, então eu vou doar para alguém, ou para o meu pai ou para alguém que use. E aqui eu já amarrei o quadradozinho e eu coloquei esse fundozinho que é fundo de guarda-roupa, povo de Deus, que vocês, por exemplo, eu quero colocar uma foto num quadro e eu não tenho dinheiro para comprar um quadrozinho. Tô meio liso, então se quiser faz até um assim, ó, com uma telazinha de frente de televisão, aquela parte da frente de plástico, que fica o nome, no caso aqui dessa TV estava o nome TCL lá na parte de baixo. Aí se você quiser, para não ficar aparente amarrado aqui, você amarra por trás para ficar escondido e ficar só a parte do quadradozinho que nem está aqui e colocar a foto. Bom, mas claro que eu não estou fazendo para isso. E eu vou, essa pecinha também eu achei junto com esse reciclado aqui, com essa tábua de guarda-roupa, essa frente de coisa, e eu estou furando aqui para colocar ela aqui, para ficar a entrada e a saída da portazinha. A verdade é, povo de Deus, e até ficou bonitinho assim, né, olhando de longe, mas claro que é de reciclável, é sem gastar nada. Daria até uma caixinha bonitinha, se caso tivesse uma madeira boinha de se fazer e um maquinário também que deixe bem feito. Bom, povo abençoado, e aqui é cortando devagarinho para fazer o caixotezinho, porque no ninho lá do quengo de coco nasceram 3 filhotezinhos, e aí tem a mãe, tem o pai, e é pequeno para eles ficar. Então eu estou fazendo isso aqui para colocar no lugar lá. Bom, e aqui eu estou amarrando um quadradozinho mais ou menos assim, agora é tapar aqui em cima também. Colocar um pedaço aqui em cima para ficar mais ou menos assim. E ficou parecendo quase também como se fosse uma caixinha de som, né? Aqui está por dentro como que é, e aqui é por fora. Como vocês estão a ver, né? Como é sem gastar nada de reciclável, então é basicamente dessas formas mesmo. Aí se você for olhar o vídeo e for fazer bem feitozinho, mas de lado você, claro que eu estou fazendo de graça sem gastar nada e só mostrando o detalhezinho, né? E aí de lado você tem que deixar uma portinha pequena. Bom, como eu só tenho isso aqui, não tenho coisas diferentes para fazer, então eu vou colocar esse pedaço de coisa aqui abrindo para baixo, porque caso para limpar
os dejetos dele e tudo mais, ovo velho, alguma coisa, aí tem essa brecha aqui para poder limpar. E também esse pedacinho de coisa aqui de plástico, que nem coisa de geladeira, alguma coisa do tipo assim, plástico. Então é para os ovos não cair quando você puxar o viveiro para quintal, para um canto e para outro, os ovos não cair e ficar ali numa segurança. E quando você abrir também os ovos não cair no chão, que teve uma vez que eu descuidei, ele arrancou essa travessazinha um pouco, coloquei, eu não percebi, quando eu abri a porta pela parte da frente do outro ninho que eu tenho, aí caiu 5 ovos, aí morreu tudinho. Então é isso aí. Tem que ter sempre esse batentezinho para os ovos não cair. Como vocês estão a ver, como é de reciclável, então não é para ficar 100% bonitinho não, é só para a estética bonitinha não, é só para você fazer. E se você quiser fazer com a madeira mais melhor de compensado, só olhando o vídeo você faz mais ou menos assim, desta forma, mas não é que vai ficar tão bonita aquela coisa bem feita não, até porque vocês veem que são materiais de reciclável, materiais achados e que não tem muita boniteza no término do serviço. Como eu já disse, eu uso esses fiozinhos de internet que fica dentro daquele cabo preto, né? Redondo, aí eu descasco ele e tiro esses fios dentro aí, que é como se fosse um cobrezinho. Ele não é flexível, mole assim, molenga, ele é fixo, e quando você dá umas voltas nele, ele fica por ele mesmo, sem precisar dar nó ou laço. E eu uso muito isso no viveiro e tudo mais, em quase tudo que eu faço. Achei interessante que com essa coisa na frente aí de televisão, frente de plástico, e com esse buraquinho aqui eu vi no próximo ao córrego, assim, num reguinho pequenininho, né? Quando eu vinha essa coisinha branca, então eu peguei, porque na minha mente disse, eita, vai dar para fazer uma portazinha. Então é isso, o que vem na minha mente, que eu percebo que dá, eu pego e trago. E então serviu para fazer como se fosse uma portazinha mais bonitinha, ao invés de ser aquele buraco feio que nem eu faço somente com a tábua normal. Bom, meus amados, aqui eu estou dando um terminalzinho para mostrar mais ou menos como ficou. Aqui eu coloquei um pauzinho pequeno para ele subir em cima, né? Assim, colocar as patinhas e ir lá pro buraco lá de dentro do ninho. Tirar um pouco desse excesso aqui para ficar melhor. Esse celular parece que grava até melhor do que o outro, a visão dele é melhor. Bom, aquela pecinha que eu coloquei aqui, como vocês viram, esse lado ficou bonitinho, mas ficou feio porque foi uma portinha que eu fiz aqui e eu não tinha coisa bonita para fazer, então eu coloquei isso mesmo. E aí é só abrir, tirar ovo velho, casca de ovo e sujeira e tudo mais que tiver dentro. Sem precisar tirar o ninho, claro que às vezes fica difícil estar tirando e colocando. Então aqui mesmo você coloca a mão ou um negocinho, como eu tô com a tesoura aqui, mas pode ser qualquer coisinha, e limpa tudo e tira pelo menos a maior parte e dá para limpar, digamos que uns 90%. Claro, isso nós falamos assim se caso os passarinhos não quebrar, mas geralmente ele quebra, ele fura, calopsita e tudo, então você tem que fazer um outro, e é sempre assim, que nem eu estou sempre a fazer no ninho, porque eles estão sempre quebrando, furando, ou então ele arromba com o bico e faz outro buraco maior, então você tem que fazer um outro para os pequeninhos não cair, né? Então tá aqui, povo abençoado de Deus, mais um ninho com o puleirozinho, né, dele pisar aqui e entrar para dentro, que eu vou colocar, que tá naquele quengo de coco, sem gastar nada, nenhum centavo, os passarinhozinhos que nasceu, para colocar aqui. É isso aqui, essa peça de tela de televisão, né, TCL, que eu achei no chão mesmo por aí, e eu coloquei aqui na frente, e sobre esse pedaço que eu vou fazer um outro, tipo um estilo uma casinha. E aqui é coisa de internet, como eu disse a você, que eu tiro de dentro, né, mais ou menos assim, ó. Ele dá um arroxozinho por ele mesmo e ali ele fica sem sair. E o bom, porque ele é que nem cobre, os passarinhos não mordem ou então não quebra, porque ele sente ruim no bico.
Bom, aqui está, eu vou tirar o outro ninho lá do viveiro e colocar aqui para dentro. Antes disso, meu cara, aqueles negócios que nem de quengo de coco, né? Esse é pedaço de tábuazinho que sobrou também. Então, como eu não tenho, geralmente as pessoas colocam aqueles pedacinhos de compensado e tudo mais farelado de madeira, né? Mas eu não tenho aquilo, pó de madeira e tudo mais, então faz com a mão mesmo. Quando eles estão na rua aí na natureza, eles fazem mais ou menos assim, né? Colocando graveto e umas coisinhas, então é mais ou menos assim com a mão. E para você ver que cabe a mão por aqui, né? Pelo menos para fazer uma limpezazinha. E às vezes ele tira isso tudinho, sabia? Eu já coloquei em outros ninhos esses negócios, eles tiram com o bico, com a paciência, vai tirando e jogando tudo fora, porque eu não sei dizer, né? Bom, o motivo de eu fazer, como você está vendo aqui, né, povo abençoado, o ninho, ele já está todo arrebentado e aqui tem passarinho aqui dentro. Parece que não tem, mas tem, que eu fico com um quengo de coco. Eu achei 2 cocos secos, com casca, com tudo. Eu tirei o coco que estava bom e a minha mãe levou e botaram um peixe para lá. E a casca e o quengo eu usei para fazer isso. Para você ver, tem aqui os filhotezinhos, né? Quebrar com cuidado para não machucar os bichinhos. Então ele está aqui, ó. São 3. Tem um ovo velho por aqui que nem serve mais, então joga fora. Então é isso aí, eles 3 com o pai, com a mãe aqui dentro, então vocês sabem que vai ser horrível para ele ficar aqui imprensado que nem uma sardinha. Então esse outro ninho é para isso aí, e eu vou colocar ele aqui por dentro e espero que a mãe não engie, que eu não ache ruim, enfim, que eu também não gosto de pegar nos passarinhos pequenos por causa disso não, mas agora eu vou ser obrigado a fazer isso para dar um ninho maior, um ninho mais largo. Aqui está o bichinho pequenininho, né? Nem uns olhos abertos, nem nada. É como se fosse um embriãozinho, alguma coisa assim, quando eles nascem. Tem um mais pequenininho, tem 2 maiorzinhos, mais pequenininho, pichototinho. Tem esse aqui também. E tem um bem pequenininho que eu acho que nasceu por último, sei lá, a diferença de alguns dias desses outros aí. Que ele é bem pequeno, um embriãozinho, mais pequenozinho. Interessante, né? Quando nasce pequenininho, a gente não sabe nem se vai ter vida e de repente vai crescendo, crescendo. O papo dele tá que nem a mãe dele botou comida, mais ou menos aqui, né? Então eu vou botar aqui, povo abençoado, e espero que a mãe dele não enjeite, ou sei lá, não ache ruim e não fique abandonando os bichinhos, porque eu não tenho o que fazer, que eu não sei cuidar disso aqui. É eles quem cuidam, eu coloco as comidas e tudo mais, e eles quem tem que se virar para lá. Aí eu vou ficar de olho para ver se eles vão dar. Tá aqui os bichinhos, os 3, né? Eu vou fechar aqui e vou colocar lá no viveiro, no lugar dele. E aqui está o quengo, eu vou olhar direitinho, mas não tem mais nada não, tá tudo em ordem. Bom, povo abençoado, eu coloquei no mesmo lugar onde estava o quengo do coco, né? O caco de coco, ele estava aqui também nesse lugar onde está, então tá aqui os filhotezinhos. Eu abri só para mostrar para vocês o finalzinho, então tá aqui, estão todos aí. Vamos ver agora se a mãe vai entrar pela frente lá, pelo buraco lá, para vir cuidar deles aí dentro, ou se ela vai estranhar. Bom, não sei dizer, aí só com o tempo que nós saberemos. E eu vou fechar aqui, então tá aí um ninhozinho, mais um ninhozinho, sem gastar nada, nem um centavo, para ver se esses pelancozinhos crescem aí. Já que eu tô tendo muita baixa, tudo de graça, gratuitamente, sem gastar nada. Um abraço e até mais, Deus abençoe.